E aí, pessoal, como vão? Vamos falar um pouco sobre o assunto da nossa semana 3 do PET 4, onde a gente vai dar um tempo nos impactos ambientais e vamos falar sobre a evolução tecnológica. A evolução da tecnologia do ser humano, que é um produto do desenvolvimento da ciência, para chegar até o dia de hoje a quantidade de coisas que a gente tem no nosso dia a dia que veio dessas centenas de anos de pesquisa e de trabalhos aí de desenvolvimento. A semana começa lá na página 34, onde a gente vê a revolução tecnológica. Essa evolução, pessoal, a gente fala que o grande marco dela é lá no século XVIII, com o que a gente chama de Revolução Industrial. Porque até antes disso, desde sempre, o ser humano sempre inventou as coisas. Ele inventou roda, ele inventou agricultura, ele aprendeu a domesticar animais, fazendo um ou outro remédio, ele sempre pesquisou, ele sempre descobriu as coisas. Só que nessa época a gente fala que começou as grandes fábricas aí no mundo, porque foi inventada a máquina a vapor, onde ele usa o vapor, aquele gás, vapor de água quente, para mover turbina e isso gerava energia. Aí então deu origem a motores, navio a vapor, logo em diante vai acontecer o surgimento de trens, ele já vai substituir o transporte a cavalo, as fábricas que antes era tudo manual, já começa a ter maquinário para fabricar as coisas. Então o que a gente chama aqui nessa época de primeira revolução industrial foi algo muito importante para a sociedade, que vocês vão estudar em história um pouco sobre isso, como o mundo mudou com esse desenvolvimento cada vez mais de mais máquinas. Nesse meio tempo, o ser humano já estudava eletricidade, já começava a estudar magnetismo. A ciência estava bem desenvolvendo nessa época. Depois, a gente fala que teve uma segunda revolução industrial, que recebeu o nome de Revolução Tecnológica. Lá por volta de 1850, quase em 1900. Ali foi quando começaram a usar muito o petróleo e a eletricidade. Com o petróleo já fizeram combustíveis para todas aquelas máquinas que já vinham sendo produzidas, começar a ter combustível. Logo ali mais você vai ver uma popularização dos primeiros automóveis. E a eletricidade, o ser humano começou a controlar a eletricidade com fios, já começava a ter cidades com iluminação elétrica na rua. E pouco tempo depois, ali no começo do século XX, já vinha inventando rádio, televisão, telefone. Aí você vem os veículos, carro, avião, tudo isso começou a surgir. O século XX a gente fala que foi um avanço muito grande. Infelizmente, por conta das guerras, muito desse desenvolvimento veio do conhecimento do que foi investido na guerra. Porque a cada vez que eles queriam novos armamentos, novos veículos para a guerra, aquela ideia pôde ser usada para o bem da humanidade. Infelizmente, precisou de uma guerra para isso. Mas muita coisa foi desenvolvida a partir dali. E também, nesse meio tempo, a gente tem a engenharia genética. O que é a engenharia genética? É mexer no DNA da menor parte ali dentro da célula de cada ser vivo, poder manipular. Aí eles chegam a fazer, por exemplo, os seres vivos transgênicos, onde eles tiram algum trecho de DNA que é prejudicial, ou podem incluir algum trecho ali que faz bem. Então já começa essa manipulação do ser vivo para algum propósito, para o bem ali, para algum objetivo. E esses inventos, pessoal, que sempre estão vindo desde esse começo aí lá atrás, estão vindo, pegou para todas as áreas aí, não é só em fábrica, em transporte. A medicina mesmo é algo que acompanha muito. A gente tem desenvolvimento de vacinas, que cada vez fica mais desenvolvido. A gente está vendo todo dia no jornal essa busca pela vacina da Covid, o quanto todo mundo quer isso e quanto é tão cuidadoso fazer ela. E você vê que está relativamente rápido esse desenvolvimento, os primeiros testes. Pensar que há 100 anos atrás o pessoal morria por falta de vacina. Hoje já tá, a gente vê que está muito tenso tudo isso sem a vacina, mas a gente já tem uma noção que vai vir. Na medicina a gente tem ultrassom, tomografia, ressonância, esses montes de exames, tudo isso por conta de cada vez mais desenvolvimento, de fazer um exame mais preciso, que consegue enxergar melhor dentro do seu corpo para ver o que você tem, sem ter que abrir. Muito antigamente você tinha, por exemplo, uma dor, em vez de fazer um ultrassom, não tinha, existia, você tinha que abrir e procurar alguma coisa no teu corpo. Agora não, você faz uma ultrassom, beleza, tá ali, então você já sabe melhor o que fazer.
Outra coisa que melhorou muito foi forma de comunicação. Antes, pessoal, era por carta, falando, você tinha que ir andando de uma cidade a outra, levar aquela encomenda. Agora a gente tem internet para poder mandar mensagem para o colega, assistir uma notícia, assistir um vídeo, estudar. É o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Estudar à distância, tentando aí conseguir fazer isso, mas com a internet é possível esse meio de comunicação. Então a gente percebe o quanto isso avançou. Se vocês conversar com os avós de vocês, isso antigamente não tinha. O método de comunicação ali, tipo, mais tecnológico ali era o telefone, que você falava à distância. Mas agora você tem internet, que você escreve ali rapidinho, a pessoa ali do outro lado do mundo já recebeu. Ou até no espaço, aqui da Terra, manda mensagem para astronauta que tá ali, ó, rapidinho chega lá. Então tá cada vez mais veloz essas formas de comunicação. Computador cada vez mais potente. Você vê, tipo, há 20 anos atrás, era celular aqueles tijolão. Hoje em dia, um celular fininho, bonitinho, que faz muito mais coisa que aqueles tijolão não fazia. E cada vez mais desenvolvendo. Existe uma lei, assim, a lei de Moore, de um cara que pesquisava, que ele fala que a cada 2 anos a capacidade de um computador e até celular está dobrando de potência. E a gente percebe isso. Cada vez mais estão surgindo computadores mais potentes, celulares mais potentes, sempre melhorando aí essa tecnologia para a gente. E com isso a gente tem até a questão do meio ambiente. A gente desenvolve formas de energia mais limpas, que não poluem tanto o meio ambiente, como energia solar, energia eólica, que consegue captar essas formas de energia sem poluir o meio ambiente e conseguir analisar melhor o meio ambiente, ter esses indicadores ambientais para saber o que está sujo, o que não está, o que pode ser feito para melhorar. E tudo isso que aconteceu desde o início até agora, com toda essa inovação que existe na ciência, basicamente por causa do método científico, que a gente fala que é a forma que o cientista trabalha. Qualquer cientista que fez o conhecimento, a ideia que levou a todo esse desenvolvimento de tecnologia que a gente acabou de falar, basicamente faz esse passo a passo aqui, que parece que é algo de outro mundo, mas vocês vão ver que é coisa que a gente faz mesmo sem perceber. O método científico, se o cientista vai pesquisar alguma coisa, ele sempre começa com observação. Ele observa um problema, ele quer saber o que é aquilo, entender o que é aquilo. Então o primeiro passo aí é a observação. Ele olha, por exemplo, ele está olhando as nuvens. As nuvens estão estranhas, o que será que está acontecendo ali? Aí nisso ele pensa num problema. Por que será? Isso é coisa tá estranha, não estava assim ontem. Então ele já começa a problematizar, a querer saber o porquê daquilo que ele está observando ser daquele jeito. Então ele começa a propor hipóteses, ele começa a propor ideias, possibilidades do que pode ser aquilo. Essas nuvens estranhas pode ser fumaça de queimada, pode ser chuva, pode ser um disco voador de outro planeta. Enfim, ele não sabe ainda o que é, então ele vai pensar nas hipóteses que isso pode ser. Então ele tem que testar. Ele vai fazer testes para ver quais das hipóteses que ele pensou é a verdadeira. Então ele cria uma metodologia, ele vai pensar, bom, se for chuva, está nublado para chover, vamos esperar, daqui a pouco deve chover, o tempo vai ficar úmido. Se for fumaça de queimada, então vou observar, não choveu, tá, mas por aqui eu vou observar se em volta teve alguma queimada, para saber se foi queimado ou não. Ah, se for a nave alienígena, deve aparecer mais alguma coisa. Então ele vai pensar uma metodologia, um teste para ele fazer e testar as hipóteses dele. Aí ele chega na fase de experimentação. Ele vai fazer os experimentos. Fez os testes e vai saber qual que deu certo, qual que não deu, para saber se as ideias dele funcionam ou não. Terminou de fazer todos os testes, ele tem ali os resultados, ele consegue chegar nas conclusões dele. Esse teste me chegou nessa conclusão. Por exemplo, choveu. Ah, a nuvem estranha era chuva. Confirmou alguma hipótese minha? Sim, beleza, consegui descobrir o que era. Não confirmou? Eu tento de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até eu tentar entender. Então o trabalho do cientista, ele faz isso, ele vai tentando e pensando e tendo ideias. Às vezes ele imagina umas coisas muito loucas, às vezes até faz sentido, às vezes não, mas ele tenta, ele é curioso
para tentar descobrir aquilo que ele está observando. Então toda essa evolução tecnológica que a gente acabou de falar começou dessa curiosidade. Ele vê algo, ele pensa, isso vai me servir para quê? Isso pode ser útil para quê? Se eu construir isso, será que funciona? Então sempre assim o cientista tá, e não só cientista, inventores, engenheiros, ou próprias pessoas, gente em casa, sempre tem essa ideia, essa aqui, será que se eu fizer isso dá certo? Será que não dá? Isso é do ser humano, de pensar, de tentar bolar alguma coisa. E a inovação tecnológica vem assim, desde o primeiro ser humano que veio lá na caverna, que viu a primeira vez que ele viu um fogo e viu que aquilo era bom porque esquentava, até a gente hoje em dia, quando pega um celular, que inventa um celular. É uma tecnologia muito grande, mas o princípio do desenvolvimento é o mesmo. É sempre querer descobrir coisas novas, inventar coisas novas, com uma utilidade para a gente. Então vamos ver nossas atividades dessa semana. A imagem abaixo apresenta a Revolução Industrial. Sobre ela responda. A gente aqui vê aqui, fábricas, fumaça, e você vê que a coisa está bem desenvolvendo ali. Descreva o conjunto de mudanças que caracteriza a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII. Então aqui vocês vão falar o que mudou com a Revolução Industrial, quando começou a ter essas fábricas. O que era antes, como que ficou depois, que coisas novas vieram a partir daí. Na número 2, analisa a tabela de evolução tecnológica. A gente tem aqui, a agricultura começou em 10.000 a.C., a escrita foi inventada em 3.000 a.C., a imprensa, olha o salto, deu mais de 4.000 anos. Começou a imprensa, imprimir as coisas em 1450 depois de Cristo já. Olha o salto. E a gente percebe que agora o ser humano estava mais... Como tinha muita cidade, muita coisa, você vê que o desenvolvimento foi mais acelerado. Revolução científica, quando começou a ter mais pesquisa, organizar melhor esse trabalho dos cientistas, já em 1600. Revolução Industrial em 1800, eletricidade em 1900, televisão inventada em 1920, a patente do celular, o projeto de um telefone celular, embora ainda não tenha sido produzido, em 1940, os primeiros computadores, que eram do tamanho de campos de futebol, de salas, eram gigantescos, em 1945, naquele desenvolvimento das tecnologias de guerra, o começo do primeiro telefone celular, em 1956, a internet, embora foi feita para militar, para comunicação entre exércitos, lá em 69, agora quando começou a ter uso em estudo em universidade em 1980 e chegou nas casas a internet em 1990, que no Brasil começou em 1995, é muito recente, e olha o quanto ela já se melhorou. Então aqui a gente tem uma evolução de várias invenções, e aqui perguntando, quando surgiu o telefone e a internet, os benefícios disso, vocês conseguem tirar esses dados todos da tabela. Na letra B, que o prejuízo no uso inadequado de tecnologia e recurso midiático pode trazer para o usuário e para a sociedade. Tudo isso é muito bom, mas infelizmente tem coisa ruim. O pessoal usa errado as coisas. Não quer dizer que a tecnologia é ruim, mas quando cai em mãos erradas, o pessoal usa muito errado. O que de errado isso pode acontecer de ruim? Isso é fácil de falar. Na número 3, citar benefícios da tecnologia para a educação e para a medicina. O que toda essa tecnologia ajuda na medicina, no tratamento de doenças, no diagnóstico de doenças e para a educação, que é algo que a gente está vivendo agora, como que a tecnologia usa. Tanto nesse ensino à distância, ou mesmo no ensino lá na escola, coisas que podiam ou podem ser utilizadas ali. A número 4, a gente tem aqui um textinho falando sobre o gasto de petróleo e os impactos ambientais da produção de computador. Quanto de energia, quanto de petróleo, quanto de água que é gasto para produzir um computador. Porque tudo que é feito na natureza gera um impacto. Grandes, pequenos, médios, mínimos, mas vai ter impacto ambiental. Aqui está falando um pouco. Aí na letra A vocês vão falar quais são esses impactos ambientais que acabam estragando um pouco ali. E na letra B, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da semana, como seria o descarte ideal dos dispositivos eletrônicos, que é o que a gente chama de e-lixo. Ele tem um destino certo para ser descartado e não poluir o meio ambiente. Como que é isso? Lá no grupo eu mandei um link com uma reportagem que fala bem disso. É bom dar uma lida para poder responder essa questão. E era isso, pessoal. As atividades dessa semana super tranquilas, fáceis, um tema muito atual e facinho de achar a resposta ali no PET. Não se esqueçam de me perguntar se for preciso.
e não deixem de fazer as atividades. Até mais!